Hoje esse vídeo eu trago para vocês para falar um pouco da trajetória da minha vida aqui em Portugal, e especialmente em trabalhar em fábricas e como é que foi a minha vida, está sendo a minha vida trabalhar em fábricas desde quando eu cheguei aqui. Eu trabalho numa empresa, numa fábrica muito grande, é uma multinacional, e quero falar também a respeito da minha experiência e dos ganhos que eu tenho nessa empresa. Bom, olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, eu me chamo Anderson Caravante e vim aqui falar um pouco a respeito, como falei no começo do vídeo, a respeito da empresa que eu trabalho, trabalhar em fábricas, experiências, os prós e os contras, e salários também das empresas em fábricas, especialmente, né, na minha área que eu trabalho, que eu, né, tenho uma profissão, sou instrumentista. Então eu queria falar um pouco para vocês, né? Vamos por parte. Então eu queria falar, primeiramente, eu cheguei aqui em Portugal em 2019 e logo que eu cheguei, poucos dias, eu já consegui um trabalho numa fábrica pequena, com poucos funcionários, e fazia a função de operador eletricista. Porque essa função? Porque essa fábrica, ela montava candeeiros, luminárias, lâmpadas, e eu fazia a parte de eletrificação e montagem dessas lâmpadas também. Ela também fabricava e vendia as próprias fabricações para as empresas, e fazia instalações nas empresas também. E trabalhei dessa fábrica, entrei nessa fábrica em 2019, quando eu cheguei, em junho de 2019, e fiquei até novembro de 2021, foi na qual eu comecei a procurar uma outra empresa para trabalhar num outro trabalho, para que conseguia ganhar um pouco melhor, porque eu ganhava nessa empresa o salário mínimo, que era na época era 600 e alguma coisa. E eu comecei a buscar outras empresas, vi que tinha mais empresas, né, que pagavam melhores, né, e eu sou muito grato a essa empresa que eu trabalhei também, no caso, porque ela me ajudou a tirar a documentação, ela me ajudou a tirar o número da segurança social. Então eu não tinha, e outra pessoa, não tinha documento nenhum quando cheguei aqui. Então essa empresa me deu uma oportunidade, me ajudou. Então, né, não tenho nada que reclamar dessa empresa, me ajudou muito. Então foi onde eu comecei a minha trajetória aqui em Portugal. E assim como muitos de vocês também que devem estar aqui ou que vão chegar aqui, né, tem que começar por aí, às vezes numa empresa pequena, e às vezes essa empresa ajuda a tirar a documentação, pelo menos no meu caso foi assim. E no caso, depois em 2021, novembro, eu tinha mandado alguns currículos, e essa empresa atual que eu estou hoje me chamou. Pra você ver, pessoal, as coisas como é que são, né? Às vezes Deus trabalha na nossa vida, às vezes a gente não sabe os caminhos que Deus quer criar na nossa vida. E essa empresa, eu mandei o currículo para essa empresa, acho que foi, salvo erro, foi um exemplo. Foi na segunda-feira, quando foi na quarta-feira, a empresa me ligou perguntando se eu tinha disponibilidade para trabalhar, se eu estava trabalhando, se eu, né, tinha disponibilidade para ir lá fazer uma entrevista. E eu fui bem sincero com ela. Não, eu estou trabalhando, mas estou em busca de novas, né, oportunidades e novos desafios, e tenho disponibilidade de sempre fazer uma entrevista. E aí eles me marcaram uma entrevista comigo na quarta-feira. Numa sexta-feira já marcou uma entrevista. E eu fui nessa empresa, fiz uma entrevista com o chefe da secção que eu ia trabalhar, porque eu ia trabalhar na parte de manutenção, que eu sou eletricista, trabalho na parte de eletricista de manutenção. Reparos, comandos elétricos, equipamentos nos quadros elétricos da empresa, das máquinas, né? E no caso, ela fez a entrevista na sexta-feira. Quando foi aí ela perguntou, na conversa com o chefe da secção, perguntou para mim assim, você tá trabalhando, né? Eu falei, tô trabalhando. E ele falou, mas quanto tempo você tem nessa empresa? Eu falei, eu tenho 2 anos. E como eu tinha 2 anos, eu não posso sair assim. Posso sair, claro, eu posso falar para a empresa que eu não vou mais e não ir mais trabalhar, mas, né, a gente tem que fazer as coisas certinho para que as coisas andem bem. Então, o que eu fiz? Falei para ele, ó, eu tenho 2 anos, então praticamente tenho que dar 2 meses a casa. E eu não quero deixar a empresa na mão e não quero sair assim do nada, deixar a empresa, abandonar a empresa e sair. Eu quero fazer as coisas certinho. Se a empresa aqui quiser me contratar, eu vou dar o tempo lá à casa e dou os 2 meses à casa, depois venho para aqui. Se a empresa concordar e estiver disposta a esperar, eu venho trabalhar com vocês aqui. Aí a menina do RH que estava do lado da mesa, estava o chefe da secção do lado, de frente comigo, e a menina do RH do lado.
E aí ela disse para mim assim, tá bem, então a gente vai analisar e eu na terça, daqui para semana que vem, vamos dizer, era na sexta-feira, para semana que vem eu volto a ligar para consigo e te dou uma resposta que seja para sim ou para não, falou para mim, né? E eu falei, tá bem, então eu aguardo, então não tem problema. Mas já era um caminho de Deus, né, pessoal? Aí chegou na outra semana, foi na terça-feira, ela me ligou. Aí falou, olá, Anderson, tudo bem? Eu falei, tudo, estava no telefone. Então, a gente teve aqui a pensar no seu caso, tudo, a empresa resolveu, então, esperar você dar o tempo a casa, aí você pode se demitir, e a gente aguarda você, então, quando você dá o tempo a casa, vir trabalhar com a gente, vai começar aqui com a gente no processo, tudo de seletivo, de trabalho, durante o processo de dia, tudo, porque lá tem um processo de trabalho de dia, né, para aprender o trabalho, tudo, aprender o sistema da empresa. E nisso eu fiz, fiquei de 2 meses a casa, quando foi em 2021, em novembro, eu saí de lá e vim para essa empresa que eu estou agora, que é uma multinacional. Agora, nessa empresa que eu estou, eu já sou instrumentista, trabalho na manutenção, porque eu já vim do Brasil com alguns cursos de eletrônica, comandos elétricos, eletricista instalador, e agora estou nessa empresa, quando dá alguma avaria, algum problema elétrico nas máquinas, quando dá algum problema elétrico, eu vou para as máquinas e, né, tento descobrir qual é o problema, as avarias, é um problema, é um técnico, né, de manutenção. Então, hoje estou lá, já vai fazer 4 anos que eu estou nessa empresa. É uma empresa boa, é uma empresa grande, é uma empresa idônea, já tem mais de 100 anos no mercado. É uma multinacional, ela está, salvo erro, localizada, eu tinha falado no outro vídeo, pessoal, 12 países, não, mas ela está em 9 países da Europa. E sendo que 3 unidades estão instaladas aqui em Portugal, uma onde eu trabalho, em Avintes, a outra na Marinha Grande. E então, nessa empresa, eu estou lá na parte de manutenção, como eu já disse, e é uma empresa boa. O trabalho é um pouco meio que complexo, porque é, é uma empresa muito grande, então às vezes aparecem muitas avarias e são muitos quadros elétricos, muita coisa para mexer, então às vezes a gente fica meio que, né, porque cada vez aparece uma avaria diferente e as avarias não são sempre iguais, né, mas a gente com o tempo a gente também vai aprendendo e eu nunca trabalhei no Brasil, nunca fui um técnico lá trabalhei na Pirelli por 11 anos também no Brasil. Quando vim para aqui, né, lá fiz os cursos, mas não cheguei a exercer exatamente a profissão sempre na empresa que eu trabalhava, né? Então, vim exercer mais aqui em Portugal. Então, estou nessa empresa aí já fiz 4 anos e a minha perspectiva dessa aqui é bom, porque sempre trabalhei em fábrica no Brasil, antes de vir para cá, trabalhei 11 anos na Pirelli, como eu disse, e foi uma experiência boa trabalhar em fábrica, né? E aí quando vim para aqui já tinha uma experiência, graças a Deus a empresa me deu oportunidade também para, né, para trabalhar, porque não é todas as empresas que a gente que chega aqui, a gente que dá uma oportunidade para as pessoas trabalhar, né? Então, mesmo no meu caso, que a empresa ainda me ajudou a tirar a documentação, então para mim foi uma grande valia. E às vezes muitos de vocês querem vir para aqui e não sabem por onde começar. Aí, o começar tem que ser o simples, pessoal. Começar é ir nas empresas e levar o currículo e falar, procurar, conversar com as pessoas, nos cafés, nos lugares e conversar e perguntar, porque às vezes você no boca a boca consegue falar com uma pessoa, a pessoa sabe uma empresa que está contratando, então é assim às vezes que foi o meu caso, e também foi assim, e entregar currículos nas plataformas, que também é uma coisa que ajuda muito, foi o que eu fiz também, eu tinha falado no outro vídeo, e para vocês que querem vir aqui, então faça assim. E voltando ao assunto, pessoal, eu estou nessa empresa já há 4 anos e, no caso, ela tem uma estabilidade boa porque tem tantos funcionários, pessoal, que trabalham lá. Tem funcionários lá desde que eu já estou lá há 4 anos que eu já vi vários já se reformarem. Se reformarem, no caso aqui, é se aposentarem. E com 40 anos de empresa, outros com 30, e ainda tem muitos lá com 20 e poucos anos de empresa, 30 anos de empresa, 35. Então, quer dizer, é uma empresa que você entra nela, ela tenta né, quer conservar os funcionários lá. É claro, muita gente às vezes sai por algum outro motivo, quer ir para outro lado, quer tentar uma outra nova vida, mas ali a empresa ela te dá a oportunidade de você ficar e você crescer junto com a empresa também, porque lá tem as categorias.
E agora voltando a falando um pouco mais da tabela salarial, a tabela salarial da empresa lá, ela funciona por categorias. E eu quando eu entrei na categoria acima que lá acima do formando. A categoria começa embaixo, formando, que é a pessoa que não sabe nada, que está começando seu primeiro emprego às vezes, ou nunca trabalhou em fábrica. Então começa na categoria formando, depois vai para a categoria operador e vai subindo a escala: operador A, operador B, operador C, operador D, depois operador fabril D, operador fabril B, operador fabril A, e vai subindo. E aí essas escalas, acho que elas são 12 escalas ou 15 escalas, eu acho, e você vai subindo ano a ano, é avaliado o seu desempenho, avaliado, né, diante do seu chefe de secção, que no meu caso é na secção de eletricidade. Ele faz uma avaliação geral do meu comportamento, da assiduidade, do seu desempenho, tudo, e depois ver se você merece subir categoria ou não. Então, tem essa análise que é feita individualmente de cada funcionário. Então, hoje, meu salário lá nessa empresa, em 2025, quando eu estou gravando esse vídeo agora, exatamente, meu salário base é 1.307 euros. E lá, só que a empresa funciona como? Ela funciona a turnos rotativos, manhã, tarde e noite. Então, os turnos eu não trabalho fixo, eu trabalho sempre, cada dia, num horário. Por exemplo, das 7 às 3, no outro dia das 3 às 11 da noite, e no outro dia das 11 da noite às 7 da manhã. E assim vai de novo. Depois no outro dia das 7 da manhã às 3 da tarde, depois às 3 da tarde às 11 da noite. Então vai sempre nessa rotina, nesse ciclo. Não é fixo. Porque algumas empresas aqui em Portugal têm os horários fixos, que é uma semana de manhã, uma semana à tarde, uma semana à noite, né? Varia muito. Tem empresas que é só de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, mas no meu caso, não. Nessa empresa que eu trabalho é um horário específico, assim, pula todos os dias, muda de horário. E também tem o adicional turno, pessoal. Adicional turno é o quê? Como nós fazemos turnos rotativos, assim, todos os dias, temos um adicional turno de 280 euros, 290 euros agora, perdão. E foi para 290 euros e recebemos um auxílio alimentação de 8 euros por dia trabalhado. São 20 dias, né, contado só os dias trabalhados, porque como eu rodo turno, tem dias que não conta porque eu saio, entro às 11 da noite, então não conta aquele dia, porque eu saio às 11 de um dia e vou pegar às 11 do outro dia, né, então esse dia não conta a alimentação, então não dá exatamente o mês completo de alimentação, do valor da alimentação. Então, somando tudo, e aí esse valor a minha categoria está em 1.307 euros, mas você pode chegar até técnico, o técnico deve estar, salvo erro, 1.600 alguma coisa na empresa que eu trabalho, o salário do técnico, bruto, né? Isso estou falando bruto, só. E depois tem o desconto da Segurança Social, alguns descontam o RS, aí varia de escalão, porque tem filhos, filhos pequenos, filhos grandes, então isso aí varia um pouco de cada caso para cada caso. Mas é isso aí, pessoal. A empresa que eu trabalho é uma multinacional, está em 9 países, e 3 unidades aqui em Portugal. E ela também agora, recentemente, adquiriu 2 unidades no México. Para vocês, às vezes, que estão aí no Brasil, pode tentar entrar lá numa empresa dessa lá, né? E aqui em Portugal também, é claro, né? Tentar numa empresa assim. E eu não posso gravar nada lá. Eu queria gravar, fazer um vídeo para vocês lá dentro, mas a empresa tem aquele proteção de dados, essas coisas. A gente não pode estar gravando nada, porque, né, é um pouco rígido essas coisas aqui em Portugal também. E você gravar alguma coisa da empresa e não pode depois divulgar. A lei aqui é um pouco complicada a respeito disso. E eu já conheço, tem pessoa, já foi mandado um funcionário que trabalhava com a gente, não no meu setor, mas na empresa, porque ele foi fazer um vídeo, alguma coisa lá, e a empresa ficou sabendo de alguma forma e ele foi despedido. Então, né, pessoal, não é que às vezes a gente não quer gravar nada, mas a gente não pode dar, né, fazer as coisas também conforme, tem que ser conforme a lei. Então, não podemos gravar nada dentro da empresa, porque também tem, né, os direitos da empresa, essas coisas assim. Então, a gente não pode estar fazendo coisa que, né, vai contra a norma da empresa. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo sirva de alguma ajuda para vocês, de alguma valia. E vocês que querem vir aqui para Portugal, pessoal, tenta fazer dessa forma.
chegando aqui, a melhor forma de vir agora para Portugal, pessoal, a melhor forma, sem dúvida nenhuma, é primeiramente fazer o visto de trabalho aí, já tirar o visto de procura de trabalho aí no Brasil, porque você chegando aqui, a sua vida vai ser muito mais fácil, porque você conseguir a documentação, seu cartão de residência você vai conseguir o seu cartão de residência muito mais rápido do que muitas pessoas chegam aqui, como eu cheguei em 2019, que, como eu falei no outro vídeo, foi 2 anos nessa luta, nessa guerra, e então não vale a pena, às vezes não vale a pena arriscar, vir como turista, pode até vir e conseguir, mas a chance de você dar certo é muito grande, de dar errado, na verdade. E porque tem tantos brasileiros chegando aí, dando errado e ficando 2, 3 meses, voltando para trás, quebrando a cabeça, essas coisas. Então, faz as coisas certinho que as coisas vão andar, né, pessoal? Anda melhor e as coisas tendem a fluir melhor na vida da gente, né? Então, faça assim, é uma dica que eu dou, e porque, né, a gente não quer que as pessoas também, a gente quer, às vezes, encurtar o caminho, mas às vezes o caminho é curto, é mais sofrido e é mais trabalhoso. Então, às vezes, vale a pena a gente fazer as coisas mais certinho no começo, para depois a gente colher os frutos lá na frente, tá bom? E, primeiramente, crendo em Deus e confiando em Deus, sabendo que Ele, colocando Ele à frente da nossa vida, que pode ter certeza que, assim como deu certo para mim, para minha família, hoje está aqui a minha família, minha esposa também trabalha, minhas filhas já são grandes, ela está fazendo curso também técnico aqui, a outra já está terminando já terminou o secundário, então as coisas vai fluindo, pessoal, vai caminhando e a gente vai aí na luta, na batalha, tá bom? Espero que esse vídeo seja ajudado você de alguma forma, não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha. E também, pessoal, uma coisa antes de uma dica, uma coisa que eu, né, antes de terminar o vídeo, para não ficar também tão longo, eu, como trabalho nessa área de instrumentação e eletricidade, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu também no Brasil já fazia isso, montava móveis e fazia alguns trabalhos elétricos na casa das pessoas. Então aqui em Portugal eu faço isso também. Eu monto móveis na casa das pessoas e trabalhei com o tempo de um rapaz em mudança, nas mudanças das casas, logo que eu cheguei aqui. Então montei muito móveis e também trabalho em jardinagem, cuido de um jardim aí aqui em Portugal. Já cuidava de 2, agora estou cuidando só de uma, como se fosse uma chácara. Então, se vocês vão pensando em vir aqui para Portugal e precisar de um eletricista, de um jardineiro e um montador de móveis, pode, né, falar com a gente aí e eu vou deixar nos comentários aí o meu Facebook, o Instagram, pode chamar a gente aí, a gente estamos aí para ajudar, disponível aí para qualquer coisa, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.